Pronto. Bom, então dando sequência, estamos estudando esses critérios lá do artigo 69, e a partir de agora vamos para o terceiro critério, que é a competência pela natureza da infração, que é o nosso item aqui do slide, ó, de número 2.3. Então você tem o fundamento legal, lá no artigo de número 69, inciso 3º, combinado com, combinado com o artigo de número 74, ambos do Código de Processo Penal. Que é o nosso terceiro critério, natureza da infração. Pessoal, esse terceiro critério aqui, nós podíamos falar muito a respeito dele, todavia, em razão aí da nossa delimitação de carga horária, enfim, dos demais assuntos que nós temos, eu vou ser bem objetivo. Até porque esse terceiro critério, no que se refere aos parágrafos 2º e 3º do artigo 74, parágrafos 2º e 3º do artigo 74, nós vamos ver isso lá no terceiro bimestre, quando estudarmos o Tribunal do Júri, tá? Então não se preocupe muito com esses parágrafos 2º e 3º, porque a nossa matéria lá do Tribunal do Júri, e lá no Tribunal do Júri explicando isso, ficaria mais fácil para vocês compreenderem, que a querida Gabi já colocou para nós aqui o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. O que nós vamos nos preocupar? Vamos nos preocupar com o caput desse artigo 74 e com o seu parágrafo 1º. Simples. Professor, como é que eu sei que a competência ela vai ser pela natureza da infração? Você vai levar em conta, pessoal, se a comarca, por exemplo, ela possui varas especializadas. Quando tiver na comarca uma vara especializada, uma vara específica, para solucionar determinados crimes, em tese, o meu juízo competente vai ser aquele que atua na vara específica. Vou dar um exemplo. Aqui em Maringá, nós temos 5 varas criminais estaduais. Vou pegar o exemplo aqui de Maringá, tá? Também pode ser exemplo de outras cidades, mas eu vou falar de Maringá, porque é onde nós atuamos aí mais comumente. Aqui em Maringá, nós temos 5 varas criminais. Das 5 varas criminais, a 5ª vara criminal, a vara de número 5, ela é especializada nos crimes que envolvem Maria da Penha. Então, qualquer infração penal relacionada a Maria da Penha, as infrações penais, que em tese são ali, tendo por vítima a mulher, no âmbito doméstico e familiar, que sofre violência doméstica, naquela oportunidade, e esses crimes que envolvem a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, serão automaticamente julgados pela 5ª Vara Criminal, aqui de Maringá. Por quê, professor? Porque é uma vara especializada para julgar estas infrações penais. Como, por exemplo, a 1ª Vara Criminal de Maringá, das 5 varas criminais estaduais, a 1ª Vara Criminal de Maringá, ela é especializada em Tribunal do Júri. Então, os crimes que envolvem o Tribunal do Júri, os crimes dolosos contra a vida, são da competência da 1ª Vara Criminal aqui em Maringá. Nenhum outro juiz criminal de Maringá poderá julgar situações que envolvam o Tribunal do Júri. Deixa eu ver, Carlinhos, está travando aí? Pessoal, estão me ouvindo bem os demais? Me vendo bem, por favor? Está travando só para o Carlinhos, está travando aqui também, por gentileza. A Adriane está ok por ali, Carlinhos, Gabriele tranquilo. Então, Carlinhos provavelmente aí deve ser no seu computador, na sua internet, tá? Agora está normal, então beleza. Ok, está de boa. Então, beleza, pessoal. Então, conforme eu dizia, esse critério, natureza da infração, ele é específico para nós termos as questões de varas especializadas. Então, nada impede que tenhamos a criação de uma vara especializada Maria da Penha, uma vara especializada de crimes contra o trânsito, de crimes em relação ao trânsito. Para vocês terem uma ideia, pessoal, lá na comarca de Curitiba, nós temos 2 varas especializadas só para julgar crimes que ocorram no trânsito, na direção de veículo automotor. Então, vocês imaginem a quantidade de infrações penais naquele caso. Justamente por conta disso, que se criou essa vara específica. A mesma ideia, criar uma vara específica para crimes contra o patrimônio, furto, roubo, estelionato, apropriação indébita, receptação, etc. e tal. Uma vara específica para julgar crimes que envolvem a administração pública e por aí vai. Então, esse critério é justamente isso. Em razão da natureza da infração,
em razão do tipo de crime, nós podemos criar varas especializadas. Tanto é que, se você perceber, é o disposto lá no artigo 74, caput do Código de Processo Penal, que a nossa querida Gabi colacionou para nós aqui, ó. Que, na verdade, acho que a Gabi fez aí uma mistura, né, Gabi? Deixa eu ver se você já misturou com o parágrafo primeiro, possivelmente. Ah, tudo bem, não tinha um enter aqui, muito bem. Eu acabei de entender o que você fez. Então, artigo 74, caput. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do tribunal do júri. Até tribunal do júri aí é o nosso caput. Então, lembra que nós comentamos para vocês a respeito do CODJ? Para quem se recorda, lembra que eu falei a respeito para vocês do nosso CODJ? Quem se lembra? O que era o CODJ? Eu falei a respeito disso para vocês. Alguém se recorda? Nos nossos vídeos da semana passada, inclusive, tá? O que era o nosso CODJ? Quem puder aí me ajude, por favor. O que era o CODJ? Vamos lá. Alguém se lembra que eu falei sobre isso? Espera aí, professor, que eu estou processando. Estou vendo o seu encontro aqui. Isso, Carlinho. CODJ é o nosso Código de Organização e Divisão Judiciária. Então, Samira, se você ainda não assistiu, assim que você puder, você assista, porque essa lei, o CODJ, ele é o responsável, né? É uma lei que organiza, né, a criação de competência em cada estado. Em cada estado da federação, né, possui o seu. Então, para quem ainda não assistiu o vídeo, Adriano e os demais, basta vocês acessarem lá o nosso canal do YouTube, né, no que se refere, né, à minha parte lá, do professor Marlon, Direito Processual Penal, terceiro ano, você vai acessar os 3 vídeos que fizemos na semana passada, bem como a live da semana passada, e eu falo a respeito disso. Então, só para vocês situarem, esse CODJ, cada estado possui o seu, e é uma lei estadual que visa organizar e dividir as competências entre as comarcas. É essa lei que vai dizer que Maringá tem 5 varas criminais, essa lei que vai dizer até onde vai a comarca de Paranavaí, essa lei que vai dar a possibilidade de criação de varas especializadas, essa lei que estabelece, pessoal, nós só podemos ter varas especializadas, né, no Poder Judiciário do Estado em razão do CODJ. Se o CODJ não autorizar, nós não podemos criar essas varas especializadas. A mesma ideia é esta lei que vai estabelecer para nós a criação de comarcas. Para nós criarmos uma comarca, temos que alterar essa lei, inserindo agora, né, a nova comarca. Por exemplo, aí a comarca, né, de Presidente Castelo Branco. Até o momento não é, tá? Mas pode ser que, se o CODJ ele for, né, alterado, teremos a criação de uma nova comarca. E entre tantas outras organizações também dos cartórios extrajudiciais. É essa lei que estabelece quantos cartórios, né, de imóveis a comarca vai ter, qual é a abrangência do cartório de tabelionato e etc, etc, etc. É justamente conforme o nosso CODJ. E para nós, nesse momento, a ideia principal é de que vocês compreendam que esse CODJ, né, conforme o próprio caput do artigo 74 do CPP, ele possibilita a criação de varas especializadas. É justamente por conta desse CODJ que temos essa possibilidade. E a tendência, pessoal, a tendência do nosso direito é sempre termos varas especializadas. Claro que falamos aqui na nossa área de penal, né, vara especializada sobre crimes, mas também podemos ter nas outras áreas. Uma vara especializada para a família, uma vara especializada para a fazenda pública, uma vara especializada para questões tributárias e etc, 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 tá? É justamente por conta disso que nós examinamos o CODJ. E eu repito, cada estado da federação, além de ter a sua Constituição estadual, também vai ter as suas leis de organização e divisão judiciária, que no Paraná é uma lei complementar do ano de 1989. O CODJ do Paraná é uma lei de 89. Depois, quem tiver interesse, basta aí colocar, né, no Google CODJ do Paraná, que vai abrir esta lei complementar de 89. Professor, o CODJ do Paraná tem as mesmas regras de São Paulo? Não, acabei de mencionar que cada estado tem o seu, mas são semelhantes. A ideia de organização e divisão judiciária dos estados
são semelhantes, mas vai depender daquilo que cada lei, né, acabou aprovando. E, pessoal, para quem for atuar na prática, para quem for atuar na vida real, tem que manjar de CODJ, hein? Tem que conhecer de CODJ. Então, depois o meu conselho para vocês, se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido, mas aqui não me importo em falar para vocês, se realmente você puder aqui, né, lembrar do que eu estou lhe dizendo, quando você se formar, se você for atuar no estado do Paraná, você vai ter que dominar o CODJ do nosso estado, hein? É muito importante. A mesma ideia se você for atuar em São Paulo. O CODJ do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, cada um possui o seu Código de Organização e Divisão Judiciária. Beleza? Bom, e também por força do parágrafo 1º, né, desse artigo 74, e o professor Marlon colocou isso aqui. Ei, professor Marlon, oh, Jesus, o que eu fiz aqui? Oh, Cristo. É aqui, pessoal. É no item 2.3, tá? Que eu escrevi. Vamos lá, a gente arruma aqui, ó. Pronto. Pronto. Pessoal, e também por força do parágrafo 1º do artigo 74, nós temos a competência sempre especializada do Tribunal do Júri. Traduzindo, mesmo que a comarca não tenha uma vara especializada do Tribunal do Júri, o juiz criminal ele vai ter que cumular esta competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, né, relativos aí, né, às infrações da competência do Tribunal do Júri. E se vocês já mais uma vez, né, escutaram aquilo que eu falei anteriormente, são 4 crimes. Quais são os 4 crimes dolosos contra a vida de competência exclusiva do Tribunal do Júri? Homicídio doloso, auxílio a suicídio, infanticídio e aborto. Para ser mais específico aqui, ó, eu coloco para vocês que, na verdade, é o que está escrito aqui no artigo, né, 74, parágrafo 1º. Ó. O próprio 74, parágrafo 1º, né, do Código de Processo Penal, ele colocou que a Gabi acabou colocando aqui para nós de maneira colacionada. Ó. Ou seja, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafos 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 25, 26 e 27 do Código Penal, consumados ou tentados. Ok, pessoal? Tranquilo? Não sei, eu creio que vocês já estudaram, né, os crimes dolosos contra a vida. Deixa eu ver aqui a Adriane. Professor, você pode repetir sobre não ter a vara especializada do Tribunal do Júri? Não consegui fazer uma anotação quando a comarca não possui a vara especializada. Então, repetindo, Adriane, mesmo que a comarca, por exemplo, Adriane, seja vara única, mesmo que a comarca seja vara única, o juiz, né, desta comarca, ele vai cumular a competência do Tribunal do Júri. Então, ele vai ser obrigado a ter a competência para julgar de maneira específica os crimes dolosos contra a vida. Quando eu falo para ele julgar de maneira específica, eu quero dizer que ele vai ser sempre competente para determinar a instauração do processo penal. Até porque esse processo penal, todos vocês sabem, serão julgados pelos jurados. Tá? O processo penal vai ser julgado pelos nossos jurados. Então, em resumo, Adriane, mesmo que a vara seja, né, única, o juiz ele vai ter a competência própria do Tribunal do Júri. Nós teremos uma competência específica mesmo naquela comarca. Se você ainda não conseguiu compreender, eu vou falar diferentemente. Qualquer comarca, você vai ter um juiz competente para o Tribunal do Júri. Seja na própria vara, né, especializada, ou seja na comarca de vara única. Isso que eu quero fazer vocês entenderem. Na verdade, né, Adriane, o parágrafo 1º do artigo 74 do CPP. Beleza, Adriane? Ficou claro agora? Podemos seguir? Pessoal, e aí uma questão importante, tá? Eu creio que vocês lá em Penal 2 já estudaram os crimes dolosos contra a vida. Por favor, sim ou não? Estudaram os crimes dolosos contra a vida lá em Penal 2? Por favor, sim ou não? Sim? Ok. E vocês se lembram que o artigo de número 122 do Código Penal, o crime de auxílio a suicídio, ele teve uma alteração recente pelo pacote anticrime? Perceberam? Agora, qual que é o nome desse crime, professor? Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Também a automutilação, se uma pessoa induz a outra a cortar um braço, por exemplo,
caracteriza crime doloso contra a vida, hein? Isso daí eu aposto com vocês. Qualquer prova que você fizer que envolva crime doloso contra a vida, a partir de agora isso vai ser questionado, tá? Então, se um cidadão, sujeito A, induz o outro a cortar um braço, a cortar uma perna, a se automutilar, a pegar uma faca, riscar o corpo, etc e tal, se ele faz esta indução, também caracteriza crime doloso contra a vida, que foi acrescentado agora recentemente com o pacote anticrime, tá? Então, também estas infrações penais são agora da competência do tribunal do júri. É que, na verdade, o legislador ele vem e altera o artigo 122, mas a ideia é que você compreenda que também isso acontece. Porque no passado, olha que interessante, no passado, a automutilação de maneira induzida, ela era uma lesão corporal. Agora passou a ser crime de auxílio a suicídio que vai ao tribunal do júri, hein? Uma questãozinha bacana, hein? A lesão corporal não é de competência do tribunal do júri, mas o induzimento à mutilação é agora de competência do tribunal do júri. Olha que interessante, tá? Isso passou a ser, né, agora com, né, a reforma anticrime, alterando aí o artigo de número 122 do Código Penal. Beleza? Vocês já estavam por dentro dessa alteração? Creio que sim, né? Ok, pessoal? Sim ou não? Por favor. Lembra-se disso na aula de Penal 2? Beleza? Ok, sim. A Mariana respondeu que sim. Gabi, sim. Ok, beleza, beleza. Então, vamos lá. Bom, outro detalhe importante, pessoal. Nessa história aqui da natureza da infração, eu também quero comentar com vocês algumas súmulas. Professor, sempre tem súmulas, pessoal? Sempre tem súmulas, tá? Então, vamos colocar aqui para vocês. Súmulas relativas à competência. Relativas à competência pela natureza da infração. Então, vamos lá. Quero comentar com vocês aqui algumas súmulas. Só para quem não se lembra da minha primeira aula, que nós falamos a respeito disso na semana passada, ou até mesmo porque não assistiu ou vai assistir ainda, eu disse para vocês que além das normas, além das regras, além das leis, nós também temos súmulas que retratam a competência. É por isso que, volta e meia, nós vamos aqui nos referir às súmulas. Então, não se esqueça disso, tá? Nós temos que tomar esse cuidado para nos referirmos às súmulas. Nós temos muitas súmulas que retratam regras de competência. Combinado? Entendido? Alguém se lembra que eu falei sobre isso? De que nós tínhamos regras de competência em súmulas? Por favor, aqui no bate-papo, sim ou não? Alguém se lembra? Sim ou não? A Gabriele respondeu que sim. Só a Gabriele está presente aí? Vamos lá, galera. Os demais aí, por favor. Mariana Salvador se lembra. A Samira não se lembra. Então, Samira, se você não se lembra, eu falei isso na nossa, né, live da semana passada, tá? Então, eu sugiro que vocês assistam lá a live. Tá bonitinho lá no YouTube. Depois vocês pegam para assistir. O Bruno Guedin também não. Bruno, o que você almoçou no domingo? Você se lembra? Consegue se lembrar, Bruno, que você almoçou no domingo? Ô, professor. Pois não. Eu tive que dar uma saidinha aqui, que eu estou dando assistência para minhas duas filhas. O que é mesmo? Que não se lembra? Não, na verdade, Renata, na verdade, muito boa sua participação aí. Fique à vontade para dar assistência às suas meninas, tá? Fique sossegado. Estou perguntando se vocês se lembram que na live da semana passada eu disse que, além das regras de competência que você encontra na legislação, nós também temos inúmeras regras de competência em súmulas. Foi isso que nós, né, falamos. Então, além de nós encontrarmos, né, o Código de Processo Penal regulamentando competência, a Constituição Federal regulamentando competência, o CODJ regulamentando competência, nós também encontramos regras de competência nas súmulas. Ok, Renata? Você se lembra? Eu falei sobre isso na nossa live da semana passada. É por isso que nós estamos examinando aqui súmulas nessas oportunidades. Então, para quem não assistiu, né, esta live da semana passada, bem como os vídeos que nós, né, não falamos, que nós falamos na semana passada também, eu faço a recomendação.
E segundo aqui a Mariana, foi a primeira coisa que o professor Marlon ditou na live. Verdade. Porque para efeitos de lei, nós tínhamos a CF, não é isso, Mariana? Constituições estaduais, o Código de Processo Penal, leis especiais, CODJ e a OBS, as súmulas. Não foi isso, Mariana? Falamos lá, isso aí, tá vendo? Ó? Era a OBS, ó. Isso, exatamente isso. Vai prevalecer, né, a súmula e não a lei. Exatamente isso, muito bem. Exatamente isso. Obrigado, Gabriele. Sempre a Gabriele ajudando o professor Marlon, fazendo aqui, né, o colacionamento das nossas, né, atividades. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, e agora eu quero comentar com vocês, então, súmulas sobre o nosso critério competência pela natureza da infração. Podemos, pessoal? Podemos comentar essa súmula, sim ou não? Yes? Yes, 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 yes? Yes, Bruno? Podemos, Bruno? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, a primeira súmula para nós comentarmos. Primeira súmula, súmula de número 38, Gabriele, do STJ. Súmula 38 do STJ. É a primeira súmula que eu quero comentar com vocês. Esta súmula, vou até falar alto, hein? Eu vou até berrar. Esta súmula foi cobrada no exame da OAB do ano passado, hein? Quem não sabia essa súmula errou a questão, hein? Teve pessoas que reprovaram por besteira, por não conhecer a súmula. E aí, galera, não tem o que fazer, tá? Na prova da OAB, não sabe lá a matéria, infelizmente, né, vai fazer falta, tá? E foi o que aconteceu. Conforme aqui colacionado pela Gabi, compete à justiça estadual comum. Então, qual justiça, professor? Justiça estadual. É de competência da justiça estadual. Comum, a justiça estadual sempre é comum, tá? Aqui o simulante Helmut Airlines viajou na maionese. A justiça estadual sempre é comum, tá? Porque especial é militar, eleitoral e do trabalho. Então não tem como ser, né, especial a justiça estadual, sem comentários. Mas enfim, na vigência da CF de 88, o processo por contravenção penal, ainda que praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. É aqui a pegadinha, pessoal. Qual que é a pegadinha? A pegadinha que nós vimos que quando a vítima do crime for a União ou uma entidade a ela relacionada, a competência é federal, recorda-se? Vítima INSS, vítima Receita Federal, vítima União, vítima Correios. Quando a vítima é a União ou uma entidade, competência federal. Mas vítima do quê, professor? Do crime. Do crime. Por quê, professor? Porque se for uma contravenção penal, ainda que a vítima do crime seja a União ou uma entidade, a competência vai ser da Justiça Estadual. Então, o que significa, professor, a súmula 38 do STJ? Justiça Estadual é competente para julgar qualquer contravenção penal. Qualquer contravenção penal, ainda que a vítima da contravenção seja a União ou uma entidade federal, a competência vai ser da Justiça Estadual. Vou falar diferente. Pessoal, a Justiça Federal não julga contravenção penal. Ela não pode julgar, ainda que seja uma contravenção contra a União, tá? Professor, onde é que eu encontro as contravenções penais? Pessoal, você vai encontrar as contravenções penais na LCP. O que é a LCP? É a nossa Lei de Contravenções Penais, ok? Que nada mais, nada menos é o nosso Decreto-Lei 3688 de 1941. Então, você vai encontrar essas contravenções penais no Decreto-Lei 3688 de 41. Então, por exemplo, contravenção penal, jogo do bicho. O jogo do bicho é uma contravenção penal contra a União. Mas quem tem a competência para julgar? A Justiça Estadual. A mesma coisa, contravenção penal de som alto esse que está atrapalhando a galera que trabalha lá no INSS. A contravenção penal, muito embora tenha como vítima a repartição, né, pública do INSS federal, quem vai julgar é a Justiça Estadual. Então assim, eu vou tentar falar mais simples para vocês. Qualquer
contravenção penal que se enquadrar neste decreto-lei, a competência é da Justiça Estadual. E não me importa se a vítima é ou não a União. É uma exceção à competência federal. Quem diz isso é o professor Marlon? Não é o professor Marlon quem diz isso, tá? Quem diz isso é a súmula 38 do STJ e também, pessoal, o artigo número 109, inciso 4º da Constituição Federal, tá? Essa súmula 38, ela foi baseada no artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal. Então, na hora da prova, né, se fosse a prova, né, meninas, né, Samira, Laila, Renata, né, meninas, né, e as demais meninas também, os meninos e tal, se fosse a nossa prova dissertativa, para interpretar o caso apresentado, eu quero que vocês citem os dois dispositivos, súmula 38 do STJ e 109, inciso 4º da Constituição Federal, para especificar, né, de que a contravenção penal, independentemente da vítima, é de competência da Justiça Estadual. Aqui, ó, muito bem colacionado pela Gabriele. Artigo 109 da CF, caput. Aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 4º, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento, contra, tendo por vítima, bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções. Então, o próprio inciso 4º manda excluir da competência da Justiça Federal as contravenções penais. Por quê, professor? Porque a competência vai ser da Justiça Estadual. Isso aí, pessoal, caiu, conforme eu disse para vocês, na prova da OAB do ano passado, hein? A galera que não sabia disso acabou errando, mas era uma questão fácil a partir do momento que você toma o conhecimento. Beleza? Positivo, tranquilo, podemos seguir, ficou claro? Tranquilo, tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Se não tivermos dúvidas, nós vamos caminhando, hein? Muito bem. Nossa próxima súmula. Súmula 42 do STJ. Uma outra pegadinha, hein? Por que eu passo para vocês as súmulas? Porque além de nós aprendermos o que está na lei, vem a súmula e fala diferente. Aí pode ter essa ideia, tá? E aqui a Gabi já está esperta, né? Súmula 42 do STJ. Compete à Justiça Comum Estadual ou STJ, hein? Com mania de justiça comum. Pessoal, a estadual sempre é comum, tá? Então colocamos aqui, ó, Justiça Estadual. Então compete à Justiça Estadual processar e julgar causas cíveis em que parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. O que nos importa aqui é a parte criminal. Traduzindo, se a vítima do crime for uma sociedade de economia mista, a competência sempre vai ser da Justiça Estadual. Vou escrever aqui para vocês, né, o teor da súmula. Ó. Justiça Estadual é competente para julgar qualquer crime que tenha por vítima uma sociedade de economia mista. A Justiça Estadual é competente para julgar, né, qualquer crime que tenha por vítima uma sociedade de economia mista. Sinceramente, eu não sei se vocês já estudaram em direito administrativo, a administração pública direta e indireta. Essa história de estudar economia mista faz parte da administração pública indireta. Já viram isso, pessoal? Sim ou não? Por favor, em administrativo. Administração pública direta ou indireta. Sim ou não? Já viram ou não viram isso ainda? Por gentileza, aqui no bate-papo. Quem puder me responda, por favor. Sim ou não? Mariana, sim, ok. Sim, Gabriele, sim. Então, vocês viram isso lá no direito administrativo. Nesse momento, qual que é a ideia? Qualquer crime que tenha por vítima uma sociedade de economia mista, a competência para julgamento vai ser da Justiça Estadual, ainda que a sociedade seja federal. Vou lhe dar o exemplo clássico, que geralmente também a prova da OAB adora cobrar. Sabe qual é o exemplo clássico? Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Por quê, professor? Porque parte do capital é por aporte público
é por investimento público e a outra parte do capital é por aporte privado. Só que detalhe, o capital público é federal. 51% do capital, né, que é público, é federal. E os outros 49% é privado. Então, o Banco do Brasil é um exemplo clássico de uma sociedade de economia mista federal. E olha que bacana, mesmo sendo uma sociedade de economia mista federal, qualquer crime tendo por vítima o Banco do Brasil, a competência vai ser da Justiça Estadual. Isso aqui é mágico na prática, hein? Quer ver que bacana? Uma associação criminosa resolve explodir os caixas eletrônicos do Banco do Brasil. Serão julgados, né, perante qual justiça? Estadual. Súmula 42 do STJ. Essa associação criminosa resolve explodir os caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Não entra no conceito de sociedade de economia mista. Estão percebendo? Nesse caso, essa associação criminosa vai ser julgada pela Justiça Federal. Esse é o detalhe para vocês compreenderem. Qualquer ente federal, competência federal. Muito bem. Mas se for sociedade de economia mista, vai ser competência estadual. Vou dar aqui para vocês os dois exemplos, tá? Quais são os dois exemplos de sociedade de economia mista? Um deles eu já falei, que é o nosso Banco do Brasil, e o segundo exemplo é Petrobras. A Petrobras também é uma sociedade de economia mista federal. É o mesmo raciocínio, aporte de capital público federal e aporte de capital privado. Então não caia na pegadinha. Se for Banco do Brasil ou Petrobras, competência para julgar Justiça Estadual. Ok até aí, pessoal? Alguma dúvida? Conseguiram compreender a súmula 42? Podemos seguir? Sim ou não? Podemos? Ok. Samira, Adriane, beleza. Então vamos para a próxima súmula. Próxima súmula. Súmula de número 73 do STJ. Súmula 73 do STJ. Que a Gabi vai colacionar para nós. Muito bem, colacionando. Súmula 73 do Superior Tribunal de Justiça. Beleza, obrigado, Gabi. Estelionato, falsificação grosseira de moeda. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. Então vamos lá. Justiça Estadual é competente para julgar a falsificação grosseira de dinheiro que caracteriza crime de estelionato e não de moeda falsa. Então vamos por partes, bem rapidamente aqui, ó. Só para nós deixarmos claro para vocês. Pessoal, crime de moeda falsa, falsificar dinheiro, é crime da competência da Justiça Federal. Por quê, professor? Porque a vítima do crime é a União. Quem está sendo enganado é a União. Então, a competência vai ser federal. Professor, mas por que nesse caso a competência vai ser estadual? Você quer saber por quê? Nós já voltamos na nossa próxima conexão. Ok? Já voltamos depois do intervalo. Pode ser, pessoal? Já voltamos. Combinado? Desconectando, pode ser? Ingresse lá no nosso segundo link da aula 2. Beleza? Combinado? Então, voltamos. Ok.